Paz do Senhor, meus amados irmãos. Evanilson Davi, no canal Chega Mais Perto, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, para que a gente reflita juntos aqui hoje sobre a palavra dele, que vai estar escrita em Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 3, tá? E o título da mensagem que está aqui vai ser O Perigo da Negligência, tá? E continua, versículo 1, né? O perigo da negligência, 2, versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio dos anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Meus amados, terá essa passagem, né? E nós vamos ler também Salmos 1, já, tá? Mas, iniciando aqui, o que o Senhor tem nos dito hoje? Ele tem nos trazido palavras de arrependimentos. Já perceberam isso? Ele tem nos trazido palavras de salvação. Hoje, de exortação, de arrependimento, de salvação. E hoje ele nos traz essa palavra também, nesse sentido. De que nós devemos levar a sério a nossa salvação. E o que significa levar a sério a nossa salvação? O que quer dizer isso? Quer dizer que se andamos vacilantes, se andamos errantes em outro tempo, onde tínhamos dúvida da nossa salvação, ou tínhamos a certeza de que não seríamos salvos, quando éramos ímpios, quando Deus fala, um ímpio significa uma pessoa sem piedade, né? Ímpio é o contrário de piedoso, né? Sem piedade com nós mesmos, quando a gente andava em caminhos errados e sabia da nossa condenação, né? Deus está nos dizendo hoje para levarmos a sério aquilo que já temos, aquilo que nos foi dado, a salvação, né? Evanilson, mas eu ainda não me converti, mas está se convertendo, está nos caminhos de Deus. Só de estar ouvindo essa palavra, tem andado, né? E aí o Senhor tem dito também, se firma a isso, se firma a minha palavra, busca mais de mim, aprende mais de mim, pois a salvação é tua. E ninguém vai poder fazer com que a sua salvação exista. Ninguém vai poder fazer com que a minha salvação exista, além de mim e Deus. Você também, da mesma forma. Então, nós temos que levar a sério aquilo que temos buscado, aquilo que temos ganhado, não é? Escrevi aqui algumas coisas para não me esquecer, tá? Uma coisa principal que nós devemos fazer, meus amados, é nos mantermos firmes naquilo que ouvimos, na pregação, na palavra, no evangelho, naquilo que o Senhor tem nos dito, né? Naquilo que lemos, naquilo que Ele nos fala. A construção da nossa salvação, da nossa mudança, também é periódica. É como dizem em Eclesiastes 3:5, ajuntando-se as pedras. A gente ajunta as pedras e vai construindo, vamos nos firmando. O que não pode parar, o que não pode deixar de acontecer é que a gente pare de juntar as pedras, é que a gente pare de fazer as boas obras. Isso não pode deixar de acontecer. É que quando a gente faz o contrário de juntar as pedras, as boas obras, então a gente está desfazendo tudo aquilo que construímos, toda aquela fortificação dentro da gente, em Jesus, em Deus, nós estaremos desfazendo se não levarmos a sério a nossa salvação, né? Uma coisa interessante dizer é de que o Senhor nos reservou a mim e a você, para que a gente sirva de exemplo para impactarmos o mundo com o nosso testemunho.
aquilo de passado, aquilo que já erramos, não somos mais, né? Eu não sou mais, você não é mais, não está sendo mais, está se transformando. Significa que Deus vai usar isso de alguma forma, como testemunho. Entendem o que eu estou dizendo? Evanilson, é que eu aprontava demais. Entende? As pessoas viam que eu aprontava, minha família via, meus amigos viam que eu aprontava, tudo que eu fazia de errado. E aí hoje eu estou dizendo que sou crente, eu estou dizendo que quero mudar. É justo, é certo isso? Acredito e entendo que mais do que justo é o que Deus quer. É exatamente o que Deus quer, a condição que Ele nos quer. Ele quer usar você, para mostrar às pessoas ao redor da gente ali, as pessoas que a gente conseguir alcançar, a transformação que Ele consegue fazer. Entende o que eu estou dizendo? A condição que você está, a dúvida que você está, é justamente aquilo que Deus quer usar em favor do ministério dele, de salvação para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Como? Como Ele quer usar? Como testemunho. Mas quem me viu aprontar não vai acreditar que eu mudei. Não vai acreditar que eu me transformei. Não vai acreditar se eu for pregar, se eu for falar de Jesus para aquela pessoa, a pessoa vai dizer logo, tu? Quem? O bebedor, bebarrão, o infiel, o alcoólatra? E aí, meus amados, a condição que Deus quer usar é justamente essa, de que a gente responda, era, não mais. Ele transformou a mim, Ele me transformou dessa forma, hoje não sou mais. Ele transforma você também. E a principal coisa que nós teremos depois dessa transformação é a nossa salvação. E que a gente se lembre que o único Deus que oferece salvação é Ele. Percebem isso? Já perceberam isso? Que quase nenhuma outra religião oferece salvação. Ela oferece, algumas religiões oferecem coisas boas aqui na Terra, porta larga, né? Bebedices, você pode seguir a religião a deuses ou a Deus bebendo, fazendo todas as coisas que tem vontade, é como se fosse a porta larga, né? Eu já preguei uma vez sobre isso. Mas nenhuma diz assim, depois que você morrer, depois que você sair dessa terra, vai ser salvo. Entendem isso só o cristianismo, o judaísmo também. Mas são poucas as religiões. Entendem o que eu quero dizer? Que Deus nos promete uma coisa muitíssimo maior do que aqui na terra. E o nosso alvo principal é ela, a nossa salvação, é o que a gente deve amar, né? Nós devemos amar a nossa salvação. Quando o evangelho nos alcança, a transformação vem. Quem era violento fica manso, quem era adúltero fica fiel. Quem era fofoqueiro, bebedor, Deus vai transformando, e é isso que Ele deseja em nós, tá? Que sejamos testemunhos, sejamos pessoas testemunhas, né? Não se sinta enfraquecido se alguém duvidar da sua transformação, da sua conversão no início. Não se sinta, é normal, todo mundo passou por isso. E Deus quer usar justamente essa condição, tá? Para que todo mundo veja que somos diferentes, né? Vamos ver aqui. Imagine só eu, meus amados. Eu, Evanilson. O Senhor me incomodou bastante para que eu iniciasse o trabalho na vinha dele, né? O trabalho na seara dele. E ele me incomodou de uma forma, me incomodou por muito tempo, e nos últimos dias ele foi muito incisivo. Incisivo significa dizer que ele foi muito forte. Ele disse, olha, faça, ou tu faz, ou tu vai sofrer agora as consequências. E aí eu tive que fazer. O fazer foi a criação desse canal, meus irmãos, a criação desse canal, né? De começar a ministrar a palavra do Evangelho, de divulgar o Evangelho, divulgar as palavras dele, alcançar as pessoas que conseguir. Deus me incomodou para isso,
né? E hoje venho aqui, falo essas coisas, sejam fiéis, não bebam, sigam a Deus, busquem a Deus. E o que eu posso dizer? O que eu posso dizer além disso? Eu não fui assim a minha vida toda. Hoje, sim, quero que eu seja um exemplo, né? Que Deus me use como exemplo bom. Mas eu não fui assim a minha vida toda. Quem me conhece de antes via o que eu fazia. E muitas pessoas estão vendo aqui, hoje, a minha transformação. Hoje, levantando aqui o Evangelho, levantando aqui a palavra, trabalhando para Ele. Mas antes, não. Antes eu fazia muita coisa ruim. Aprontava muitíssima coisa errada. E é normal que as pessoas vejam a gente no início de forma a duvidar. Dizer, você não vai se firmar. Mas sim, vamos nos firmar. Sim, a gente vai conseguir a nossa salvação. Sim, a gente vai conseguir fazer a obra de Deus, sendo testemunho vivo para as pessoas. Eu era... em um momento da minha vida, como contei, fui a um alcoólatra, de forma muito pesada, né? Porque conhecia o mundo espiritual, conhecia o mundo espiritual e conhecia o mundo físico também, da química. Então recebi os dois efeitos, uma coisa terrível, né? E aí todas as pessoas me viam. Eu bebia na frente de todo mundo. Assim como fui um adúltero, estou hoje no terceiro casamento, e certamente primeira e segunda ex-esposas não tem coisas boas para falar de mim, certamente. No entanto, é justamente isso que Deus quer. Ele quer a transformação. Ele quer usar e dizer, olha, Evanilson, né? Olha ele, que era vagabundo, não vagabundo no sentido de não trabalhar, isso não, nunca fui. Mas desonesto, infiel, violento, pessoa violenta, bebedora. Olhe como ele é hoje. É justamente isso que Deus quer usar da gente, sabe? E de qualquer forma, tudo que venha a acontecer, a gente deve focar, manter um alvo, entendem? Nosso alvo é a salvação. É nesse alvo que a gente deve manter. E dizer, olha, eu decidi parar de pecar, eu decidi parar de errar, eu decidi de ser uma pessoa ruim, porque eu quero a minha salvação. Entender isso? Meus irmãos, estamos chegando ao fim, tá? E como saber se você é salvo ou não? Aí imagina o seguinte, Deus está falando com você, Deus está usando a palavra dele aqui, né? Deus está me usando para falar com você e dizer, olha, fulano, Davi era assim, Davi foi isso, mas como a palavra dele diz, te mantém firme naquilo que tu tem ouvido. E aí como é que você vai saber? Não, eu estou salvo, eu não estou salvo. Se Deus está falando com você, significa que você tem muita importância para Ele. Eu tive muita importância, tenho importância para Ele. Não porque eu mereço, não porque você merece, não porque a gente merece, de forma nenhuma. Mas porque Ele quer que nós sejamos importantes para Ele. Mas porque Ele nos ama. E Ele deseja salvação para a gente e Ele fala com a gente. Se Ele fala com a gente, então Ele está desejando nossa salvação. Fazer com que sejamos salvos. Segundo Ele. Entendem isso? Ele está te guiando você, mostrando o caminho. Você é uma pessoa importante para Ele. Essa mensagem chegou aí. Você é uma pessoa importante para Ele. E Ele quer te salvar. E Ele vai te salvar. Basta que você vá buscando os caminhos dele. É claro que tudo é um caminho. Se é um caminho, você vai ter que andar. Se você vai ter que andar, você vai ter que dar passos. É um passo a passo. É um passo a passo. Deus vai transformando a gente com o tempo, em tudo. Em todas as coisas que a gente entrega a Ele, Ele vai transformando. Às vezes é muito difícil ser de vez, muito difícil com as pessoas. Mas se é um caminho, se é um trajeto a ser percorrido, é um passo
por vez. Um passo por vez. A gente vai vencendo uma dificuldade, outra dificuldade, até chegar na vitória final. E a vitória final só vai ser quando sairmos dessa terra, quando a gente morrer, ou for arrebatado, né? A nossa salvação, a vitória final só vai ser lá, tá? Então, Deus tem nos mostrado o tamanho da importância que nós temos para Ele, né? É claro que, assim como a passagem da mulher adúltera, muito famosa, que Deus disse, Ele salvou, na passagem, Deus salvou aquela mulher do apedrejamento. Do apedrejamento porque ela era uma mulher pecadora, né? Todos consideravam ela pecadora. E aí, a única palavra dele que fez o pessoal desistir foi: aquele que não tem pecados, que não erra, que atire a primeira pedra. Ela foi salva, porque ninguém quis atirar a primeira pedra. Todos tinham pecado, né? No entanto, ele diz o seguinte a ela: vá e não peques mais. A nossa salvação depende disso também. Evanilson, eu caí, eu não queria, eu caí, pequei e errei. Não queria, entendem? Pede perdão a Deus, assim como Davi fazia sempre. Mas aí é uma condição diferente, você cair quando não quer, você errar quando não quer, e você errar querendo, são condições totalmente diferentes. Entendem isso? É isso que Deus fala, para que tenhamos cuidado no início, aqui, né? Em Hebreus, capítulo 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos. Entendem isso? É diferente. Você caiu sem querer e você pecar deliberadamente, continuamente, porque quer. Então, nisso sim, você está se arriscando. Está arriscando perder a sua salvação, né? Não é isso que Deus quer. Porque Ele fala, a mulher adúltera, você foi salva, mas vá e não peque mais, tá? Assim Ele nos fala hoje, né? Que a gente vá aonde viva se desviando do pecado. A gente vá, ande, siga nele, mas vivemos nos desviando do pecado. Se caiu, faz como Davi, pede perdão, dobra o joelho, mas cair deliberadamente é o que não deve acontecer. É o que não pode acontecer, tá? Hoje o vídeo vai ficar um pouquinho mais estendido, mas que o Senhor nos conduza em tudo, tá? Como disse no início, 1 Salmos. Nós vamos falar um pouquinho sobre 1 Salmos. Salmos 1, 1 Salmos, perdão, estou com isso na mente agora. É Salmos, somente Salmos, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Está escrito: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui está tudo aquilo que foi dito agora há pouco. Bem-aventurado, tem a sorte de Deus aquele que não anda no caminho dos pecadores, né? Aquele que não se mantém no caminho dos pecadores. Erramos porque somos errantes, naturalmente, mas a gente não se mantém nesse caminho, tá? Nem com os ímpios, nem segue o conselho de pessoas ímpias, e nem nos assentamos na roda dos escarnecedores, na roda daquelas pessoas que vivem pela carne e não espiritualmente. Entende? A gente não se assenta com eles, não segue o conselho das pessoas impiedosas, das pessoas que não têm a Deus. Nós seguimos os conselhos de quem serve a Deus, né? Pelo contrário, versículo 2, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de água, que no devido tempo dará seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Vejam aqui, meus amados, o Senhor diz como é que a gente consegue a nossa salvação. Entendem isso? Percebem isso? Não? Atentando-nos à palavra dele, mantendo isso o tempo todo, né? Não nos sentando na roda dos escarnecedores, nem vivendo com os ímpios, mas com a palavra, meditando na palavra de dia e de noite, é onde deve estar o nosso prazer para a nossa salvação, tá? Para que a gente viva pensando, Jesus aprovaria que eu fizesse tal coisa,
Se não, se a resposta for não, então não faz. Entende isso? É pecado. Jesus aprovaria que eu puxasse o tapete de alguém no trabalho? A resposta é não. Certamente a resposta é não. Então não faz. Porque com certeza é pecado. E aí, diz aqui o seguinte, que aquele que medita dia e noite, se nós como nós vamos meditar de dia e noite, né? Somos como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, no tempo certo, também não tenha pressa para dar o fruto. Tá? Menos que Deus recobre, como fez comigo, como tem feito comigo, né? Porque o tempo certo do seu fruto virá. Entende? É como árvore plantada junto às águas correntes, né? Que no seu tempo certo dará o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Assim o Senhor nos promete, assim o Senhor nos diz, a nós que andamos no caminho dele. Tudo que você fizer será bem sucedido, se você estiver na palavra do Senhor. Tá? Tenha o cuidado de viver segundo ele, segundo o que a palavra nos fala. Tenha a intenção de viver assim, sabendo que tudo aquilo que Deus quer da gente é a fidelidade, é a palavra dele, mas há um galardão para nós que vamos conseguir, tá? Então por isso a gente se mantém firme, porque ele nos promete a salvação e é o que buscamos, é a nossa é o topo daquilo que buscamos, daquilo que queremos, a salvação, porque a gente não quer a perdição, seria ir para o inferno, e o único Deus que pode fazer isso é o nosso Deus. É o Deus de tudo, é Yahvé, Jeová, Jesus. Tá? É o único que pode fazer isso. Entendem isso? Não há outra religião. Falo de cristianismo, do cristianismo, mas temos o judaísmo também, porque o povo judeu é escolhido por Deus, ainda que errante, mas escolhido por Deus para que ele mostre o seu poder, né, sobre a terra. Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia nos guia em tudo. Deus nos deixou um manual que nos guia em tudo, até a nossa salvação. Então, quando a gente decide seguir a palavra dele, seguir o manual que ele nos deixou, nós vamos conseguir. Tá? As dificuldades estão escritas também, previstas também. E ele diz, sê firme, mantenha o teu pensamento lá. E aí vai conseguir. Tá certo, meus irmãos? Vamos conseguir que ele faça aquilo que deseja em nossos corações e atinja a nossa salvação. Certo? Que o Senhor nos abençoe grandiosamente, que ele nos guie junto da palavra dele pela eternidade, tá? E que sejamos exemplos, que a gente se fortifique sempre com a palavra dele. Amém, meus amados? Até o próximo vídeo.